Para começar a nossa edição de hoje, conversando com a gente, já está aqui no estúdio o vereador André Meirinho, ele que vai tratar aí sobre o assunto da CPI da EMASA, porque hoje será formada aí a comissão para essa CPI. Vereador, seja muito bem-vindo à TVC News. Bom dia, Dai, bom dia a todos que nos acompanham. De fato, é um tema muito importante para a cidade, né? Quem vem nos acompanhando, quem vem sentindo a falta de balneabilidade nos últimos anos, quem sente o cheiro da estação de tratamento de esgoto, e quem vê água cinza no Rio Camboriú, está indignado há muito tempo com os impactos que são tanto na saúde pública, no meio ambiente, na economia e no turismo de Balneário Camboriú. Finalmente conseguimos a abertura da CPI com as 7 assinaturas e agora vamos então para as etapas de composição de quem serão os membros. Vereador, e como que vai se dar esse processo? Como são escolhidas esses vereadores que vão participar aí dessa comissão para a gente entender um pouquinho como que vai ser esse passo a passo dessa CPI, que eu acredito que foi tão esperada por toda, não só pela população, mas também pelo Legislativo de Balneário Camboriú, que algumas pessoas, assim como o senhor e alguns outros vereadores, vinham também lutando por esta causa. Verdade, e eu quero aproveitar para reconhecer a assinatura já de primeira hora do Patrick Machado, Juliana Pavan, Eduardo Zanata, Lucas Gotardo, depois conseguimos a assinatura do vereador Alessandro Tecno e do vereador Cristiano. E agora, então, como que se compõem os membros? São 5 membros, isso estava no requerimento que eu protocolei lá atrás, é importante dizer, o requerimento é do dia 22 de fevereiro de 2023, na quarta-feira de cinzas do ano passado, que eu já pedi a CPI. Então, quando vem dizer que é do período eleitoral, não, tá, é lá de trás. Então, lá no requerimento já tem a previsão de 5 membros. Como que vamos compor esses 5 membros? O critério ele é proporcional. Proporcional ao quê? Aos representantes, o número de vereadores por partidos ou por blocos. Então, por exemplo, os que assinaram um pedido da CPI, nós optamos por formar um bloco com o nome CPI do saneamento. Então, os 7 que assinaram vão formar um bloco, por enquanto 7, esperamos, quem sabe, de ampliar esse número. Então, esses 7 vão proporcionalmente indicar na CPI. Então, vamos dizer, caso o governo, com exceção do MDB, faça um bloco de 9, então a tendência seria que tivesse aí 3 do governo e 2 desse bloco da oposição. Um exemplo. Porque essa é uma preocupação também, né, vereador? Porque a gente sabe que vai aí acontecer a CPI, mas como vai ser essa composição? Será que agora, nesse momento, os vereadores que vão compor essa CPI podem acabar pendendo aí para o lado da própria EMASA, que vai ser investigada? Então, há essa preocupação também, né? Realmente preocupa, a falta de independência. Na verdade, todos os vereadores deveriam ter independência na sua atuação. Infelizmente, a gente vê um histórico que acaba muitas vezes votando só o que o prefeito quer e sem autonomia. Então, realmente preocupa da CPI, por um lado, de tentar pôr panos quentes e amenizar a situação. Então, é importante esses 2 membros que já têm essa independência, e nós falamos, inclusive, para quem antes não assinou a CPI, mas que quiser integrar o bloco CPI do saneamento, com quem tem independência, quem quer ir a fundo, que é possível integrar. Mas o mais importante de tudo, Dai, vai ser a população e a imprensa fiscalizando e acompanhando cada passo da CPI para que ela dê resultado efetivo. O vereador trouxe uma informação importantíssima aqui, que é em relação à data em que foi feita essa proposição, né, vereador? Por quê? Porque houve algumas falas, principalmente em redes sociais, em alguns veículos de comunicação também, de que essa CPI agora, nesse momento, seria uma questão política, né? Eu acho que a gente tem que entender também, ficar claro que tudo que o Legislativo faz é um ato político, porque eles são agentes políticos. Então, são situações políticas. Existe a diferença da politicagem, que não é o que os vereadores fazem, né, vereadora? Exatamente. E assim, então o protocolo foi, mais uma vez, quarta-feira de cinzas do ano passado, há quase 1 ano e 4 meses, com todas as evidências que já tinha, estação de tratamento de esgoto de qualquer jeito. É importante lembrar que até 2019 nós tínhamos uma estação de tratamento de esgoto que tratava com eficiência de 98%, e agora em janeiro de 2024 apenas 1%, mais de 100 milhões da EMASA que foram desviados da sua função
que seria aplicar em água e esgoto, foram passados para outras áreas da prefeitura, depois empréstimo procurando cobrir rombo, indício de privatização para justificar uma solução em função da má gestão. Então, muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa se ir a fundo, porque Balneário Camboriú, uma cidade que tem balneário no nome, não merece isso que está passando. Uma cidade que tem o sol e o mar na sua bandeira, não merece isso que está passando, 2 temporadas sem balneabilidade, e todos os efeitos, né? Saúde pública, a pessoa pega virose, lota as unidades de saúde, então tantos impactos, e no nosso turismo. Quanto que esse ano o trem turístico vai para 27 destinos divulgar Balneário Camboriú. Vem para Balneário Camboriú, nós temos esses equipamentos, e aí o pessoal pergunta, e aí a balneabilidade? Aí matérias que saem a nível nacional e prejudicando a cidade, e é por culpa da má gestão da EMASA, e isso a gente precisa ir a fundo, não pode ficar assim. Vereador, outra situação que vai acontecer hoje também na Câmara de Vereadores é porque vai ter a discussão aí das alterações do plano diretor. Eu gostaria de conversar sobre esse assunto, mas eu gostaria de convidar para participar aqui da nossa conversa a advogada que já está aqui, a Yáscara Maltauro. Gostaria que a Yáscara se juntasse a nós aqui nessa conversa, porque a Yáscara está sempre parceira aqui do TVC News, sempre falando também em nome dos vereadores, dos moradores. Seja bem-vinda, Yáscara. Em nome dos moradores da 4ª Avenida, né, Yáscara? Então aí o pessoal vai estar lá também participando hoje na sessão da Câmara de Vereadores. Sim, Dai. O que acontece é que na sexta-feira o prefeito protocolou um projeto para revogar a Lei 4.026, que versa sobre a impossibilidade de alteração do plano diretor nos 180 dias que antecedem o pleito eleitoral. A intenção do legislador, quando fez essa lei, foi exatamente coibir uma moeda de troca, porque o plano diretor é o maior instrumento de planejamento municipal, versa muito sobre a questão urbanística da cidade, e nós sabemos que, para o bem ou para o mal, o nosso prefeito tem uma relação muito próxima com construtoras. Então, nós queremos evitar, a princípio esse projeto é inconstitucional, mas queremos evitar que as necessidades e os anseios da população sejam negligenciados em prol de um grupo político. Esse tema é importantíssimo, então vai ser discutido hoje também na Câmara de Vereadores, né, vereador? Exatamente, Dai. Apareceu de última hora, mais um que aparece, né, da noite para o dia, na Câmara, e de fato, né, e parabenizar a doutora por todo o engajamento. Ontem eu estive na reunião, né, no inicial, lá na OAB dos delegados não governamentais, preocupados com alterações de última hora em cima de período eleitoral que a legislação não permite. Mas, infelizmente, vem muitas regras lá para a Câmara para atender os interesses pessoais da atual administração. Então, por exemplo, tem outro projeto na pauta hoje, que é de minha autoria, para que na transição de governos, depois que o prefeito já tem um novo eleito e o prefeito tem que passar as informações para que a cidade não pare, por exemplo, tem a questão dos TACs, os termos de ajustamento de conduta que a gente está colocando na lei, claramente que tem que ser passado de um governo para o outro. E o prefeito vetou o projeto meu, né, o projeto foi aprovado na Câmara, para que tenha essas informações que se passem de um governo para o outro, e ele vetou. Então ele não quer passar a informação, quer dificultar um futuro governo que venha. Então é isso, começam interesses pessoais, e existe, né, na administração pública o princípio da impessoalidade. Prefeito não é dono da cidade, ele tem que pensar de forma coletiva, ele está ali, tem um mandato temporário, assim como os vereadores, e tem que ser dessa forma. Não pode agora, em cima da hora, vou mudar a regra porque eu quero atender meus interesses no plano diretor. Não pode ser dessa forma, mas é fundamental que a comunidade esteja lá presente para pressionar os vereadores, porque infelizmente, não são todos os vereadores que têm autonomia. Alguns só dizem amém para o que o prefeito quer. E eu posso aproveitar a deixa? Nesta reunião que o vereador Meirinho mencionou, os delegados não governamentais do plano diretor, eles emitiram uma carta ao prefeito e aos vereadores e à sociedade, é uma carta aberta, com uma nota de repúdio, justamente pela inconstitucionalidade desse projeto de lei 65, que alteraria a Lei 4.026. Portanto, eu gostaria de convidar, em nome da sociedade civil organizada, toda a comunidade para que esteja presente hoje, às 18h15, numa manifestação pacífica que nós faremos na Câmara de Vereadores durante a sessão parlamentar.
E a Associação de Moradores, né, esse grupo de moradores, vamos dizer assim, né, Yaskra, eles já vêm se reunindo desde o ano passado, já vem com essas movimentações, a gente tem visto uma movimentação forte, já acompanhamos outras sessões também que eles estavam lá, e é de fato uma manifestação pacífica. Sim, nós somos, a maioria, na verdade, da comissão dos vizinhos da Quarta Avenida é composta por advogados, então até pela nossa profissão nós temos que manter uma ética e um respeito, mas não nos calarmos. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, vereadora André Meirinho e Yaskra, advogada. Muito obrigada pela participação de vocês. TVC News está sempre de portas abertas, tanto para a Ordem dos Advogados, assim como para os vizinhos da Quarta Avenida, assim também como para a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Obrigado. Ficamos à disposição. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe também as nossas outras redes sociais.